E o Corinthians está se preparando para abrir negociações por atacante emprestado, que se destacou em 2025, que ainda falando sobre atacante, entendam por quê. Mesmo no momento não tendo interesse na contratação, o Corinthians pode ter definido o futuro do atacante Gabigol para 2026. E o gigante Cássio rasgou elogios ao paredão Hugo Souza, torcendo para que ele quebre todos os recordes que ele teve com a camisa do Timão. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras do gigante Cássio elogiando o paredão Hugo Souza, torcendo para que o Hugo quebre seus recordes no Corinthians e que também ele vê o nosso paredão como titular da seleção brasileira. O Cássio fez história com a camisa do Timão. Cássio que foi titular do Corinthians de 2012 até 2024, quando ele deixou o clube. Hoje defende o Cruzeiro, esteve na semifinal jogando contra nós, pegou o primeiro pênalti do Yuri Alberto, mas depois o nosso paredão pegou duas cobranças, foi fundamental para a nossa ida para a grande final da Copa do Brasil. Depois do jogo, o Corinthians classificado, o Cássio falou na zona mista com os jornalistas e disse que torce para o Hugo quebrar os recordes dele no Timão e que acredita que o Hugo será titular ainda na seleção brasileira. Vamos para as palavras dele. Eu torço muito para ele. Espero que ele bata todos os meus recordes no Corinthians. Eu acho que a gente tem que torcer para a possibilidade. É um cara trabalhador. Me dou muito bem com o Marcelo Carpes, que é o treinador de goleiro do Corinthians, que fala muito bem do Hugo. Torço muito. Eu não sei se essa Copa vai ser o suficiente para ele ser o goleiro titular. Eu torço para que ele possa estar entre os 3 goleiros, porque merece. Mas quem sabe na outra Copa do Mundo ele pode ser um goleiro titular da seleção brasileira. Ele está construindo uma história bacana no Corinthians, sendo importante. Foi importante no Paulista, fez grandes defesas. Tomara que ele, sendo convocado para a seleção, se tiver oportunidade, possa representar muito bem o nosso país. Então, palavras do gigante Cássio, tem história no Timão, dizendo que torce muito pelo nosso paredão. A minha opinião quanto a essas palavras do Cássio é a seguinte. Primeiramente, eu considero o Cássio um dos maiores ídolos do Corinthians. Confesso para vocês que fiquei muito chateado quando o Cássio foi embora. Inclusive ontem no meu pós-jogo, eu até coloquei a frase: quem tem Hugo Souza não precisa de Cássio. Muitos consideram que ele abandonou o clube em um momento que o clube precisou, e muitos consideram que ele, mediante a não ter mais aquela inspiração, achou melhor ir embora para não prejudicar o clube e respirar, aliás, novos ares. Fato é que nós sofremos bastante com essas questões de goleiros no ano passado. Primeiro saiu o Cássio, aí o Carlos Miguel assumiu, e nós, torcedores, bancamos o Carlos Miguel, inclusive até criticando o Cássio. Aí o Carlos Miguel, de repente, vai embora por Corinthians perdendo dinheiro para a Inglaterra, nem preciso ficar detalhando o que acabou acontecendo com ele. E aí o Hugo veio à base de desconfianças e rapidamente o Hugo Souza fez nós esquecermos todos os problemas que nós tivemos com goleiros na temporada passada. Palavras importantes do gigante Cássio, é importante, um dos maiores goleiros da história do clube, se não o maior, que muitos consideram, falando isso para o Hugo. E sinceramente, assistindo o Cássio falar, é fácil perceber que ele está sendo sincero, que realmente ele torce pelo Hugo. Então, um dos maiores goleiros da história do Timão, torcendo para um dos que pode também entrar para a história, que é o Hugo Souza, que sinceramente está construindo rapidamente a sua história no Timão. E agora vamos falar sobre o atacante Gabigol.
jogador que teve seu nome ligado várias vezes ao Corinthians, dificilmente poderemos falar em alguma chance do Gabigol vir para o Timão na próxima temporada. Mas uma coisa podemos dizer: o Corinthians pode ter definido o futuro do Gabigol em 2026 não ser na equipe do Cruzeiro. Eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Gabigol, desde o início de 2024, o jogador vem tendo seu nome ligado ao Corinthians. O Corinthians tentou contratá-lo, mas ele tinha contrato com o Flamengo. O Flamengo acabou não facilitando as coisas e a negociação acabou não saindo. O Corinthians tentou comprar o Gabigol junto ao Flamengo. Isso em 2024. A temporada terminou, iniciou 2025, o Corinthians não demonstrou mais interesse e ele fechou com a equipe do Cruzeiro, chegando como a principal contratação por lá. Jogador que com alto salário, Gabigol que antes de se acertar com o Cruzeiro foi flagrado com camisa do Timão e tudo mais, e vira e mexe, quando ele pode, ele encontra uma forma de ter seu nome ligado ao Corinthians. No jogo decisivo da semifinal da Copa do Brasil, o Gabigol teve a chance de colocar o Cruzeiro na final. Ele teve a última cobrança. Se ele tivesse feito o gol, já que o Yuri Alberto havia perdido o primeiro pênalti, o Cruzeiro estaria classificado. O Gabigol foi para o lance e perdeu. Paredão Hugo Souza pegou. Muitos consideram que o Gabigol foi displicente para essa cobrança de pênalti. Os torcedores do Cruzeiro querem a saída do Gabigol, estão exigindo a rescisão do contrato. Inclusive uma imagem dele lá no Cruzeiro foi vandalizada. Chamaram ele de lixo gol, querem a saída imediata. Então, jogador que algum tempo atrás tivemos novamente o nome dele ligado ao Corinthians com informações de que o jogador poderia se transferir para o Timão em 2026. Eu particularmente acho difícil isso acontecer, mas um jogo contra o Corinthians pode ter definido o futuro do jogador, que é não ficar no Cruzeiro na próxima temporada. Muitos acreditam que o destino do Gabigol deverá ser a equipe do Santos. Minha opinião quanto a essa situação do Gabigol é a seguinte. Primeiramente, em setembro, recentemente, o jornalista Jorge Nicola falou que o Gabigol não queria permanecer no Cruzeiro pelo pouco tempo que ele teve de oportunidades em campo, pelas poucas oportunidades, e que o Corinthians poderia ser o destino do Gabigol. Eu vou ser sincero com vocês, eu acredito que é muito difícil o Corinthians de repente fechar com o Gabigol, principalmente enquanto nós tivermos o Memphis. O Memphis é um atleta muito caro e o Gabigol seria mais um caríssimo. E outra, as incertezas em relação ao Gabigol, elas são enormes. Mas uma coisa é fato, o Gabigol sempre encontrou uma forma de ter seu nome ligado ao nosso Corinthians. Esse episódio da camisa nossa em 2024 aconteceu em maio, a camisa All Black. Ele foi fotografado com uma camisa All Black, isso gerou muita polêmica lá no Flamengo. E fato é, o Gabigol quis jogar no Corinthians. Quando o Corinthians tentou contratar o Gabigol, ele aceitou, ele queria jogar no Timão, mas as coisas não aconteceram. Eu, particularmente, não trataria como viável a contratação do Gabigol, mas é interessante as coisas que acontecem na vida do jogador envolvendo o nosso Timão. Por exemplo, mesmo que o Gabigol não venha para o Corinthians em 2026, como o jornalista Jorge Nicola falou, é o Corinthians que pode ter definido o futuro do Gabigol, porque lá no Cruzeiro, os torcedores do Cruzeiro não querem o Gabigol de forma alguma, querem a rescisão do contrato, volto a dizer, vandalizaram uma imagem dele lá no clube, chamando ele de lixo gol. O Gabigol não retornou com os companheiros para Belo Horizonte. Há quem diga que o destino dele pode ser o Santos, não posso falar para vocês, eu posso falar aqui, o Corinthians não vai tentar contratar. Daqui a algumas horas sai uma notícia que o Corinthians pode estar de olho no Gabigol, é muita dinâmica, principalmente quando abre a janela. Claro, é um Corinthians que no momento não pode contratar ninguém por causa do transfer ban, mas é interessante o tanto que as coisas envolvendo o Timão acabam acontecendo na vida do atacante. Se tivermos um Gabigol bem fisicamente, e se de repente tivesse livre no mercado, eu particularmente, apesar dos detalhes, e claro, de repente um salário compatível,
sinceramente daria para pensar. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos continuar falando sobre atacante, só que dessa vez, atacante que o Corinthians se anima com as grandes possibilidades de conseguir fechar um acordo, de conseguir negociar o jogador. Eu estou falando de nada mais nada menos que o atacante Pedro Raul, que fez uma ótima temporada pela equipe do Ceará e está despertando o interesse de outros clubes. O Pedro Raul chegou ao Corinthians no início de 2024, contratação que dividiu opiniões, alguns concordando e outros não concordando com a contratação dele. Fato é que o jogador não deu certo no Timão e no ano passado o Corinthians acabou emprestando o jogador à equipe do Ceará. E o Pedro Raul foi muito bem na equipe cearense. Apesar da queda do Ceará para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul foi um dos destaques da equipe. O presidente da equipe do Ceará chegou a revelar que sonhava com a permanência dele, mas agora com o Ceará na Série B, o jogador dificilmente ficará por lá. Não vou tratar para vocês como certeza que não ficará, porque de repente as coisas podem mudar, mas devido às questões financeiras será muito difícil. Pedro Raul custou muito caro ao Corinthians, mais 40 milhões de reais, descobrimos recentemente. O jogador deve retornar, mas deverá não ficar em 2026. Isso porque, segundo informações do jornalista Lucas Colar, setorista do Internacional, o Pedro Raul está no radar de 3 clubes. O Internacional de Porto Alegre, equipe ao qual ele cobre, uma equipe da Major League Soccer dos Estados Unidos e uma equipe do futebol russo. Nos bastidores, a diretoria do Corinthians avalia positivamente a possibilidade de saída do jogador, mas a prioridade do Timão é uma venda do atleta em definitivo, por entender que esse modelo atende melhor às necessidades financeiras do Timão nesse momento. Então o Corinthians pretende pelo menos recuperar parte do investimento. Além disso, a diretoria do Timão considera que o jogador se valorizou atuando na equipe do Ceará, como eu disse, mesmo com a queda da equipe para a segunda divisão. Para ter uma ideia, os números do Pedro Raul no Ceará na temporada 2025, 17 gols e 2 assistências. Esses números, claro, demonstram, comprovam a evolução do jogador. Diante desse cenário, o Timão está aguardando movimentações dos interessados, possíveis interessados, para tentar viabilizar a negociação de uma forma que atenda às condições esportivas e financeiras do Timão. Então, a principal intenção é vender o jogador e dentro do Corinthians há quem se anime com essa possibilidade. A minha opinião quanto a essa informação do jornalista Lucas Colar sobre o Pedro Raul é a seguinte: absolutamente que tudo isso anima dentro do Corinthians, anima o Osmar Stabile, anima o Fabinho Soldado, porque estamos falando de um jogador que saiu nessa temporada, no início da temporada, em baixa. Pedro Raul foi embora desvalorizado e agora retorna valorizado. Então, claro que o Corinthians já está se preparando para abrir negociações por ele. Então, a ideia inicial é tentar vender o jogador de forma definitiva. O problema é que o Corinthians pagou muito caro por ele, mais de 40 milhões de reais é o que o Corinthians se comprometeu a pagar e ainda os pagamentos acabaram atrasando, junto ao Toluca do México. Então, o que seria um cenário, de repente, viável? Tentar vender pelo menos pela metade dos valores que o Corinthians pagou? É difícil. Aí estaríamos falando aí de mais de 20 milhões ainda. Mas, pelo menos com a valorização dele, existe uma esperança de negociação. De repente, o Corinthians poderia pensar em reintegrar o Pedro Raul. Eu acho que seria um risco muito grande. As características dele atendem, são boas, atacante alto, faz pivô, mas não deu certo na primeira passagem. Se de repente se desvalorizar em uma nova tentativa, aí fica difícil. Então, o ideal é aproveitar o momento. Claro, tem que ser uma boa proposta, principalmente se for para o Internacional. Para o Internacional, o Corinthians não tem nem que sonhar em emprestar. Se eles quiserem comprar, 30 milhões. Não tem que facilitar em nada.
para o Internacional. E claro, equipes de fora, uma equipe da Major League Soccer nos Estados Unidos, um clube da Rússia. Então, de repente, aí dá para sonhar com alguns milhões. Moeda 6 vezes mais valorizada que a nossa. Enfim, tomara que apareça uma boa proposta, tomara que o Corinthians consiga negociar o jogador e é o que eu disse, pelo menos recupere parte daquilo que se comprometeu a pagar por ele. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. Por exemplo, o que vocês acharam das palavras do gigante Cássio sobre o nosso paredão Hugo Souza e o Gabigol. Será que o Corinthians realmente pode ter definido o futuro do Gabigol, que é não ficar mais no Cruzeiro depois do pênalti que ele perdeu? E quanto ao Pedro Raul que está despertando o interesse de outros clubes, qual a opinião de vocês em relação a isso? Será que o Corinthians vai conseguir recuperar pelo menos parte do investimento pelo jogador? Também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal. Ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!